Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre. Ele continua um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória do diácono Lourenço, o que foi Santo Estevão, o diácono Santo Estevão para a igreja de Jerusalém, foi São Lourenço para a igreja de Roma. E ele foi uma figura muito importante no século III, onde o culto, a liturgia em honra a esse mártir, e também, não só ele, também mais 4 mártires, diáconos, e o Papa Sisto II, que foram martirizados praticamente no mesmo tempo. Por que que o culto ao diácono Lourenço cresceu tanto na igreja romana? Porque São Lourenço ele tinha um diferencial. Ele servia o Senhor com muita alegria. Salmo 99, versículo 2. Servi o Senhor com alegria. Quando o Papa Sisto II estava sendo levado para o martírio, ele chegou até brincar com o Papa. Disse: santidade, aonde vais sem o teu diácono? Nunca ofereceste o sacrifício sem mim. Aonde vais? E o Papa, sorrindo para ele, disse: eu estou indo, mas tu me seguirás, e a tua coroa ainda será mais bonita. Eles iam para o martírio com alegria. E quando o procônsul romano foi interrogar Lourenço para saber dele quais eram os tesouros da igreja, vai buscar os tesouros da igreja, Lourenço, porque o diácono é que cuida dos bens da igreja, né? Era o diácono que cuidava das ofertas, cuidava assim das previsões da igreja, né? Daquilo que podia ali ser o que ia ajudar as pessoas no dia a dia. E São Lourenço, diante dessa situação, ao invés dele ir lá e trazer algumas moedas, trazer alguns dotes, ele foi e buscou os órfãos, as viúvas, os velhinhos, os doentes, os paupérrimos, e colocou aos pés do procônsul romano e disse: aqui está o tesouro da igreja, ele é inesgotável, ele nunca cessa. O romano achou aquilo uma provocação e mandou flagelar Lourenço. E Lourenço, vendo todos aqueles tormentos, e ele com muita alegria e suportando tudo aquilo, louvando a Deus, bendizendo. E aí eles viram que aqueles flagelos e aquelas torturas não era nada diante da força do Espírito Santo que estava em Lourenço. Não Estevão, diácono Estevão é o primeiro mártir de Jerusalém. São Lourenço é o diácono mártir de Roma que nós celebramos hoje. E aí eles fizeram uma verdadeira brasa viva, fizeram carvões incandescentes para queimar Lourenço. E diz a tradição, e isso é testemunha, muitos testemunharam isso, que quando colocaram Lourenço para ser queimado nas brasas vivas, ele disse assim para os torturadores: esse lado já está bom, agora pode virar do outro lado.
E assim colocaram do outro lado e não morria de jeito nenhum, até que deram um fim com Lourenço. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Vamos pedir a Deus, nesta memória de São Lourenço, onde a igreja se rejubila por ter tão grandes santos à sua frente, que nós também possamos enfrentar a vida de uma forma diferente. O problema não são as dificuldades que estão aí toda hora, todo momento. É o jeito com que a gente enfrenta as situações. Os santos enfrentavam as situações com alegria. E se a gente perseverar, como eles perseveraram, a palavra de Deus vai produzir em nós um fruto abundante. O Evangelho de hoje nos diz, João 12, 24, se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morre, ele produz muito fruto. O que é esse morrer? É não guardar a vida, é não querer viver para si mesmo, é não querer viver para os próprios caprichos, para as próprias vontades, para os próprios projetos, é não querer viver calculando as coisas, mas entregar. Deus ama aquele que dá com alegria, dá com alegria, dá com louvor, se entregar por amor, se entregar sinceramente. Aí acontece o que está no profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 11. A minha palavra não volta sem produzir o seu efeito. A palavra de Deus semeada no nosso coração, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a perseverança do dia a dia, essa palavra não volta para o Pai sem produzir o seu efeito, e faz com que essa palavra viva de Deus, que encheu o coração de São Lourenço, diácono e mártir, também de Santo Estevão, em Jerusalém, na igreja primitiva, diácono e mártir, e de tantos e tantas homens e mulheres que viveram para Deus, jovens que entregaram a sua vida. Quantos jovens, quantas jovens cristãs nesta época, Santa Cecília, Santa Anastácia, Santa Filomena, Santa Luzia, Santa Polônia, Santa Catarina de Alexandria, quantas jovens entregaram a sua virgindade, a sua pureza, entregaram a sua vida, até o seu sangue para Deus. Quantos jovens, São Lourenço era jovem, Santo Estevão era jovem, entregando o coração, entregando a vida para Deus, com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Dê cada um conforme tiver decidido no seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Precisamos entregar a nossa vida com alegria. São Lourenço, diante do martírio do Papa, seu pai espiritual, ele até brincou com o Papa. A hora que o procônsul pediu os tesouros, ele fez jocosamente, ele fez uma piada no bom sentido, porque é aquilo que é a mais pura verdade. O tesouro da igreja são os pequenos, são os pobres, são os sofredores, são aqueles que mais precisam. E no auge do seu tormento, ele consegue também ter alegria. Que ensinamento para nós! Nós precisamos enfrentar a vida de forma diferente. Mas quem que dá esse poder, Padre? Quem que dá essa unção? É o Espírito Santo. É a união da nossa alma com a Virgem Maria. É a união da nossa alma com o nosso anjo da guarda. É uma vida toda transformada em Deus. E aí nós não temos medo de amar. Por que nós não avançamos para águas mais profundas? Jesus, quando fez a pesca milagrosa diante dos apóstolos, disse a eles, Lucas capítulo 5, versículo 5, duc in altum, faze-te ao largo, vai mais profundo na tua entrega, e aí você vai colher com alegria. Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, e que Nossa Senhora conduza a igreja, una, santa, católica e apostólica, para esse testemunho.
Que Nossa Senhora nos dê essa alegria, a unção de anunciar o Evangelho, de cuidar das pessoas, principalmente os mais frágeis, de celebrar o Santíssimo Sacramento, celebrar a Santa Missa, elevar o cálice da salvação, distribuir, dar aos pobres. E aquilo que não está na nossa alçada, a própria Virgem Maria cuidará. Ontem no cenáculo, a palavra foi muito bonita, eu gostaria de partilhar com vocês. Nossa Senhora falando a nós, no livro do Movimento Sacerdotal Mariano, dia 22 de janeiro de 1980. O título da mensagem é Uma Grande Rede de Amor. Foi justamente isso que os primeiros cristãos fizeram, uma grande rede de amor. Por isso que nós estamos aqui hoje. E Nossa Senhora nos ensina. Essa parte da homilia é uma parte mais pedagógica. É Nossa Senhora mostrando para nós o mundo que nós estamos vivendo e como nós devemos viver neste mundo. Caminhai na confiança. Primeira coisa, caminhai na confiança. Os tempos preditos por mim chegaram. Preditos aonde, Padre? Preditos em Fátima. Aqueles tempos difíceis, preditos em La Salete, preditos nas verdadeiras, autênticas aparições marianas. Nossa Senhora está dizendo, os tempos preditos por mim chegaram e deveis entregar-me todas as vossas preocupações. Só vai viver com alegria cristã aqueles que confiarem. Se não houver confiança, não haverá alegria. Sou a vossa Mãe Celeste e estou ao vosso lado. Cada um de vós, protejo-vos, conduzo-vos, abro-vos e defendo-vos. Abro-vos a porta de um novo mundo. Protejo-vos. A humanidade já se encontra à beira da destruição, que poderia provocar com as suas próprias mãos. Já começou aquilo que foi predito por mim em Fátima para o último período deste vosso século. Como posso eu deter a mão da justiça divina, se todos os dias se torna maior a perversão a que chega a humanidade, seguindo pelo caminho da obstinada rebelião contra Deus? Quantas nações poderão ser envolvidas e quantas pessoas poderão ser mortas, enquanto muitos terão que padecer indizíveis sofrimentos? A fome, o fogo e uma grande destruição, eis aquilo que vos trará o flagelo que está para abater sobre toda a humanidade. Filhos prediletos, acolhei todos o meu urgente convite, porque o meu coração imaculado estremece, está angustiado por causa da sorte que vos espera. Rezai cada vez mais, rezai cada vez mais, rezai comigo, com a recitação do Santo Terço. Rezai e fazei penitência para que as horas sejam abreviadas e para que se possa salvar eternamente o maior número de meus filhos. Rezai para que os sofrimentos sirvam para converter todos os que se afastam de Deus. Rezai para que não possais duvidar jamais do amor do Pai. Rezai para que não possais duvidar jamais do amor do Pai, que sempre olha para vós e provê todas as vossas necessidades. E usa a dor como um meio para vos curar da doença da corrupção, da infidelidade, da rebelião, da impureza e do ateísmo. Peço-vos agora mais oração, mais oração. Multiplicai os vossos cenáculos familiares, multiplicai os vossos rosários, rezai-os bem comigo, oferecei-me também o vosso sofrimento e a vossa penitência. Peço-vos oração e penitência pela conversão dos pobres pecadores, para que também os meus filhos mais rebeldes e mais afastados possam voltar a Deus, que os espera com a ânsia e a misericórdia de Pai. Então formaremos juntos uma grande rede de amor. O Papa Sisto, São Sisto II, São Lourenço Diácono e os mártires formaram para aquele tempo uma grande rede de amor, que envolverá e salvará o mundo inteiro. Assim a minha materna e suprema intervenção poderá se estender por toda parte, para a salvação de todos aqueles que se extraviaram.
São Lourenço morreu com alegria, oferecendo o seu sacrifício por todos aqueles que se extraviaram, inclusive os pagãos. Hoje também nós precisamos entregar a nossa vida no sacerdócio, na vida consagrada, na vida de família. Se você é viúvo ou viúva, com alegria viver a sua viuvez, viver o tempo da espera, porque nós já estamos vivendo os tempos preditos por Nossa Senhora. Não é que vai vir, não é que vai vir. Certa vez perguntaram ao Padre Gobi: Padre Gobi, quando que virá essas profecias de Nossa Senhora, as mensagens do livro azul? Padre Gobi, assim como o diácono Lourenço, sorriu, deu uma risada e disse: ó meus filhos, vocês estão igual crianças, brincando na chuva, perguntando quando é que vai chover. Você não percebeu que o tecido social, a nossa vida, a nossa psique, a forma de realizar as coisas que a gente sempre fez, mudou tudo? Você não percebeu isso ainda? Então vamos confiar e não vamos duvidar jamais do plano de Deus para cada um de nós. O Senhor ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus jamais volta sem produzir o seu efeito. João capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo cair na terra, quem é esse grão de trigo? É você, o seu coração, a sua liberdade, a sua vida. E essa terra é a igreja santa, una, católica, apostólica. Se você que está na igreja não der a sua vida, você fica só triste, acabrunhado, você fica estéril. Mas se você entrega, dá muito fruto. Muitas transformações acontecem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde.